a ser um novo campeão, o maior artilheiro dos campeonatos brasileiros, de tantos que chegam e se vão. Ele carregou a cruz de Malta no seu peito, dinamitou adversários por direito. Vasco, Vasco, quando retornou pro seu Maraca estava cheio, bonito, do mesmo jeito que partiu. Fla-Fiel juntou, gritou, vaiou, não teve jeito. No Rio, Dinamite ressurgiu, maior artilheiro do Rio de Janeiro. Pesadelo pra zagueiro e goleiro. Vasco, 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 Vasco. Estreando agora a nossa edição Cultura Viva Acústico. E para estrear esse nosso programa novinho em folha, ninguém melhor do que ele. Ele que começou seus estudos de violão aos 13 anos de idade. Se formou em violão erudito em 2010 pela CBM Rio de Janeiro. E no ano de 2014, começou a estudar samba com João de Aquino. Tudo que BA sabe sobre arranjo de samba e produção se deve ao velho Aquino, que o aconselhou a cantar também. Durante a pandemia, BA, nesse período, estudou, criou sua performance como artista. E agora está pronto para um novo mundo pós-pandemia. Com samba, bossa nova, escreveu letras sobre os principais personagens de futebol brasileiro. As suas músicas, como Rei Pelé, que já foi ouvida em mais de 50 cidades pelo mundo, Garoto Dinamite, ouvida na Europa, e ambas já no Spotify, Deezer e todas as plataformas digitais, estão fazendo o maior sucesso. Então eu queria chamar ele para começar aqui esse nosso bate-papo, trazer também um pouco de música, o meu querido amigo e parceiro musical, BA. Vamos chamar o BA.
Seja bem-vindo, Bruno. Bom, Tudo jóia. Mas eu, é, eu quis trazer você para poder fazer essa abertura desse programa, que é exclusivamente acústico, no qual a gente vai compartilhar com as pessoas um pouco desse talento de vocês, né, dos músicos que têm esse trabalho de execução tão bacana, execução musical, né? É claro. E fazer essas apresentações para que as pessoas conheçam um pouco mais o trabalho de vocês e também promover o trabalho que já está agora nas plataformas digitais. Bom, Bruno, vamos começar aqui. Tenho umas perguntas que eu separei para você. Você diz aqui na sua introdução que você começou seu trabalho com 13 anos de idade. foi. Eu ganhei um violão em 1997. E aí eu ia lá. Caramba! Eu lembro, foi no inverno de 97. Eu tinha ido para a escola pela manhã. Aí quando eu cheguei, Ah, eu vi uma caixa de papelão do lado de fora, na varanda. ah. Aí eu fiquei olhando para aquela caixa de papelão e já pensei assim, né? Pô, minha mãe comprou alguma coisa, meu pai comprou alguma coisa. Uhum. Pô, mas aí quando eu cheguei, foi com maior alegria, sabe? Que eles falaram lá, tua avó comprou um violão para você. Três. Porque quando eu ia trancar a faculdade, a reitora lá falou, não, o conservatório não pode perder um aluno como você, não. Você vai trabalhar aqui na biblioteca e vai ganhar bolsa integral. Foi aí que eu caí dentro de vez, né? Sabia que estava... Caramba. Ali eu tinha certeza que o destino, assim, sabe? Tava dizendo assim, cara, esse aqui mesmo, cara. E me fala assim, quando você começou a tocar violão, você teve alguma pessoa que você assim se inspirou, se espelhou? Como que foi essa relação com o instrumento em si? E até o meado dos anos 90, a música era presente até nas propagandas. Propaganda de Sim. uísque, que não tem nada a ver com criança, uísque. Qualquer propaganda de uísque, se você colocar naquela década de 90, tinha uma bossa nova, tinha um som do violão. As propagandas do Itaú, elas tinham violão, bossa nova. As propagandas do Jornal do Brasil, era violão. Tudo tinha que ter violão. Eu não precisava de nenhum artista, não precisava de nada a não ser o próprio violão para me conquistar, entendeu? Sabe? Eu estou vivendo num mundo paralelo, isso que eu quero dizer. Eu Eu ainda, entendo. eu ainda escuto aquelas coisas que se escutavam antigamente, para eu não enlouquecer ou eu não me tornar um cara sem identidade. Eu estou me esforçando bastante, me conservando em um mundo paralelo de cultura, de música brasileira. Senão a gente enlouquece. E outra, a gente vai buscando aquilo que nos alimenta a alma. E a música, para você, ela tem uma questão muito mais de sentir, né? Eu percebo que todas as nossas conversas, e até trazendo aqui para o público que não te conhece, o Bruno é uma pessoa extremamente envolvida no trabalho. Quando ele começa a fazer as produções, ele se envolve, ele se mantém naquele estado de criação e realmente se abstrai da É realidade, né, chorão, Bruno? é bastante chorão, né? É sentimental, Chora fácil, mas é chora, extremamente ri. criativo, sensível. E foi muito bacana, porque assim, a gente acabou criando uma amizade, né? O Bruno acabou chegando através de mim, aliás, através da Jussara para mim, e a gente começou a conversar, criou uma Foi. amizade, aí até fizemos trabalhos juntos, né? Trabalhos assim de produção musical, e estamos aí com músicas para poder ser lançadas, né, Bruno?
São quantas músicas mesmo que você me deu para fazer? 4 músicas. Não, Não, não a era gente 3. tem a parceria com a Jussara e tem 3 músicas que você produziu, que nós somos parceiros, Eu pensei que eu e eram 3. você. Eu fiz 4, né? Isso. Tá aqui no A computador. quarta música foi a O Cativo por Vontade, Essa que música, foi essa parceria música, da Jussara. essa música aí promete, essa música de vocês duas. Essa promete. E essa vai ser lançada em breve, né? Já estamos nos preparando, então logo tem novidade também. Bruno, mas falando um pouco mais aqui de toda essa sua trajetória, né? Por que você teve essa mudança, né? Desse tanto trabalho, tantos anos como violonista, e aí agora você trazendo esse trabalho como compositor, cantor, o que que te motivou essa mudança, assim? Essa pergunta aí, ela tem muitas respostas, respostas distintas. O que eu poderia muito bem falar para você que é atribuída à mudança que o mundo teve, né? Pós-pandemia. Mas voltando ao assunto, você estava falando com relação à pandemia, que a pandemia acabou Ah, te trazendo essa eu nova disse visão de trabalho, né? respostas distintas, né, que eu estava falando. Né? Eu poderia dar Isso, essa, eu poderia falar que coisa do destino, ou é algo pessoal, o acaso, a gente pode falar um monte de coisa. sim. Mas na verdade é que quando eu fazia, eu fui chamado para um canal, o Esporte Interativo, em 2018, no segundo semestre, para poder criar vinhetas para o programa. Aí, quando fazia a chamada dos clubes, né? Vamos falar do São Hum. Paulo. Aí eu tava lá no violão. A tricolor, papapipa. Eu fazia, vamos, Corinthians. Salve o Corinthians. E aí eu fazia esses solos no violão e levava e mandava para o programa e virava vinheta, que era Aham. a chamada da matéria de cada clube. Eles foram Que pedindo legal. os dois do Rio, os 4 do Rio, Hum. os 4 de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Sul. E eles depois pediram para fazer a abertura do programa, a música de abertura de um programa lá, que o Rodrigo Rodrigues era apresentador. Mas o programa, o canal foi comprado pelo grupo TNT logo depois e aí muitas mudanças aconteceram na direção e eu acabei não fazendo parte da galera que estava entrando, né? Eu nem cheguei a participar, eu fui terceirizado. E aí, pô, foi uma pena que a música de abertura tava bacana. Eu fiquei sabendo que os caras usavam música de abertura para aquecer na hora do programa, esperando o momento certo para tentar Ah, colocar, mas eles não tiveram nenhuma autorização e da nova direção possibilidade de sim, colocar. Mas não faltou empenho deles, né, de tentar. Agora, se tem uma coisa que essa música serviu, mesmo não sendo para ela estourar na televisão, pelo menos ela serviu para me ensinar que eu sou capaz de fazer produção para televisão, de compor trilha. E foi aí que foi a chave, né? Quando você sim, descobre que você pode fazer uma coisa, pega essa confiança, tu vai à luta. E eu fiz isso, eu faço isso até hoje. Quando a gente é novo, né, a gente escuta tanta coisa, as pessoas falam: "Ah, que é isso? Esse desenho aqui tá torto. Ah, isso aqui tá uhum, estranho." E aí você só vai se encolhendo, sabe? sim, Daqui a pouco você nem levanta mais a cabeça para olhar para diante. E a gente deseja o sucesso de todo mundo, mas isso não dá o direito, né, da pessoa falar o que quer para sim. você e você engolir aquilo. Quando é novinho, engole. Agora, depois de velho, é muito mais complicado. Pô, e tem de lista Não, de gente, deu. e assim, desculpa de te interromper, mas é que eu acho que é importante a gente pegar e trazer aqui também para o pessoal. Eu sempre enxerguei no seu trabalho essa questão de ambiente, né? Eu ia falar ambientação. Eu sempre penso nas coisas muito visualmente, cinematograficamente.
teatralmente. E a sua música, ela me atraiu muito nesse aspecto estético, né? Eu acho que ela traz uma sensação, ela cria um ambiente, e você acabou realizando muito esses trabalhos de trilha. E eu queria que você falasse um pouco aqui do trabalho que você fez, do filme, inclusive, e falar do filme também, como foi essa experiência. Ah, sim, é. O do filme foi. Eu queria muito isso. Aí tem um belo dia que no LinkedIn, chamam de LinkedIn, Uhum. nesse app do LinkedIn, me chamaram para conversar. Aí quando eu olhei assim, era um produtor de documentário de filme. É, Eles tinham ganhado um prêmio. Acho que era Prateados o nome do documentário no Globoplay. Eles ganharam um prêmio com um documentário bacana, assim, e eu gostei, até eu assisti o documentário. Ele estava desesperado, precisando de alguém que fizesse trilha pro documentário dele. E aí ele comentou também que existia uma nuvem de músicas hum, disponíveis que você pagava por esse site, que você podia usufruir dessas músicas por direito. sim, Mas aí ele queria ser mais caprichoso dessa vez e queria que fossem músicas próprias para o documentário, entendeu? sim. Que é o documentário Corpo São, que ainda não foi lançado. E quando for lançado, o pessoal já fica ligado Isso no mesmo. seu trabalho para conhecer seu trabalho. O Thiago Abravanel, ele é o principal desse filme. Trata-se sobre gordofobia, né? O filme. Que interessante. E o nome do filme é Corpo São. Quando ele fala Corpo São, eu já começo a escutar a música na minha cabeça, vindo do além. Que Entendeu? legal. Eu já comecei com um baixo, né? Um Hum, baixo acústico. Tum, 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 tum. Juro pra você que quando ele falou Corpo São, eu comecei a escutar esse baixo. Beleza, fui sei. dormir. No outro dia já estava eu lá, no baixo. Tum, tum, baixo acústico. Tum, tum, tum. Aí gravei o baixo. Aí eu vou para o Motif X8 da Hum, Yamaha. Aí comecei lá. uhum, E aí minha irmã entra na hora. Ela entrou no estúdio, começou a conversar comigo, ela tava meio chateada. Aí quando eu sei como é que ela tá, conheço há muitos anos, já vi que nem quis falar que estava ocupado. Continuei gravando no Motif e conversando com ela ao mesmo tempo. Ah, Não tem nada melhor do que você sentir à vontade e sentir confiante. Eu fiz a trilha sim. todinha, e aí, assim, eu fiz 5 músicas. Ele pediu 3, eu falei, não, fazer 5, vou fazer até a música dos créditos. Uhum, Aí eu falei, eu fiz 5 músicas para você. O nome dele, como é que era o nome dele? Libário. Libário Nogueira, hum, eu acho. E tem o outro que é sócio dele, que é da revista Veja do Rio. Os dois cineastas, né? Aí eles falaram, não, eu falo sempre com o Libário. Aí o Libário falou, manda para mim. Aí eu mandava, tem como você fazer isso? Tirar um pouco do som. Aí, como você fala de ambientação, eu teve uma dessas trilhas, né? Eu coloquei um som de, de borbulhas de água de, nossa. de um dos sintetizadores lá do. Ah, Eu não esqueci a livraria. Aí eu estava usando ele. Aí, é um som assim, meio assim era aquela uma coisa meio claustrofóbica, mas dentro d'água. E eu não sei a palavra que se fala, né? Não lembro aqui agora, fugiu. Aí eu mandei para ele, nossa, que lindo, mas o que é esse sonzinho aqui? Parece bolhas de água. Eu falei, mas é a parte que ele está numa profunda tristeza. E ele comenta isso, porque quando a gente faz trilha para documentário, uhum, eu fico observando o movimento de tudo que está acontecendo na tela, sim, sim. principalmente na fisionomia, quando muda o entrevistado, né? O ator, Sim. ou a cena em si. Uhum.
Aí eu vi ele se submergindo assim, a uma profunda melancolia, né? Assim, de rejeição, sabe? Entendo. Principalmente quando ele conta isso, que ele passou no Big Brother. Agora eu não posso falar mais coisas, senão eu tô. Não, sim, sim, só Mas o que isso for ainda. possível, só para a gente exemplificar essa questão do sentimento, né? O quanto a Eu, música ela representa esse sentimento e dá esse ambiente e cria todo esse sentimento no espectador. Então a é, música, a gente não tem só essa questão dela ser executada linearmente ou virtuosamente, ela tem uma questão de sentimento, ela se conecta com o nosso sentimento. E é você faz verdade. isso muito bem, sabe? Eu É, sempre, não estou falando aqui para rasgar seda nem nada, você sabe que é algo que eu bati o ouvido e já notei no seu trabalho, né? E é uma das coisas que assim me chamou a atenção e me alegrou e até te propus essas parcerias porque é uma estética que me agrada. eu, quando era criança, eu escutava um pouquinho de radionovela. Passava, cara. Sim. Passava. Gostava de escutar a manchete pela rádio. Ela tava, era ao vivo. Você tinha Uhum. toda a programação da televisão e mais a rádio. Eu abaixava o volume da TV e escutava, idiota, né, cara? Mas é coisa de criança. Aí ficava escutando pelo rádio. Eu achava incrível escutar pelo rádio assim ao mesmo tempo. A minha ligação com o rádio é absurda. É absurdo. Aí Cria quando, mais as imagens, né? aí quando eu até esqueci que eu tinha feito esse documento, a trilha sonora do documento. Até esqueci, foi bom você falar. Sim, Depois ele pede, poxa, tem como você tirar? Porque você sabe que você fez isso, mas as pessoas não vão entender. E aí eu pensei assim, cara, é verdade. As pessoas elas não vão entender não. Se a gente continuar e assim, você percebeu? Você percebe aí? Ele tem razão. A gente não pode uhum. ser tão ousado assim, criar. Mas assim, quando você deixa a cultura afrouxar, as pessoas vão emburrecendo, sendo incapaz de entender certas coisas que são tão óbvias. É isso aí que provoca o enfraquecimento da nossa cultura. É aí, pô. É É aí, verdade. é aí Porque que você você, meio que duvida do espectador, você duvida do público, você duvida de você quem está recebendo aquela informação. Você deixa de fazer uma coisa incrível, chocante, por causa do teu público, por causa do teu povo, da tua gente, entendeu? Sim. Para ser mais É, comercial, de repente. não, é isso. Você começa, mas assim, se continuar assim, o que vai acontecer depois disso? Onde a gente vai A chegar? gente vai ficar enlatado, a nossa expressão vai ficar limitada e a gente vai deixar de fazer arte. Morre o Emílio É, Santiago, nasce é, 10 mil MCs. Morre pois Erasmo é, Carlos, Morre Erasmo Carlos, nasce 10 mil MCs. Qual é o problema com o MC? Nenhum, cara. Eu quero que é, que haja equilíbrio. Tem que haver equilíbrio na música. exato. Tem espaço para todo mundo. A verdade é que, assim, as pessoas elas têm que ter repertório para poder também criar outras coisas. E o novo vai sempre aparecer. Só que a gente vai construindo a partir de referências. E a gente vai mantendo vivas as referências. Essa Acho que frase isso do é super Belchior. importante. Eu estava vendo um vídeo do Belchior e comecei a chorar. Sou chorão mesmo? Quando eu me lembrei que o novo sempre vem. Eu escrevi Eu isso pensei hoje. nisso. É. Eu escrevi isso hoje para alguém. O Olha novo sempre, lá, o novo é sempre vem. exatamente isso. E eu gosto que o novo venha. É o que eu estava falando. Vão vir várias coisas, mas a gente tem que saber escolher. Tem que ter alimento para a cabeça, para a alma. Senão a gente vai ficar só reproduzindo coisas e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Bom, é o que eu penso, né? Bruno, eu estou pensando de dar agora aquela parada para a gente poder ouvir um pouquinho das suas músicas instrumentais. O que que você Ah, acha? podemos.
Bruno, maravilhoso. Adorei essa execução. E é aquilo que a gente estava falando, né? Olha o trabalho desses compositores. Adoro a forma como o som que você tira assim do violão fica extremamente limpo. É um trabalho assim minucioso, virtuoso. E acho que é isso que você sente falta, né, nesse momento das produções musicais. É verdade. Você está falando essas coisas e eu já pensando em outras músicas aqui. Bacana. Essa música que é o tema do filme Cinema Paradiso, né? Lindíssima, né? Do Morricone. Lindíssima. Esse arranjo foi o Hamilton de Holanda que reproduziu no bandolim e eu, de alguma forma, encaixei ele no violão. Porque o bandolim é bem mais agudo que o violão, né? Sim. Mas o violão tem mais recursos, tem mais graves, tem mais possibilidades de criar. E, sei lá, toca a gente de uma forma muito profunda, né? Parece que o instrumento ele traz uma melancolia, parece que ele até chora junto, assim, né? A música, ele traz toda essa emoção. É E eu muito, muito também, lindo. eu também choro. É isso aí, né? A gente é sentimental. Eu tô aqui buscando uma colinha de algumas Hum, perguntas que eu separei para você. hum. Eu estou aqui acessando aqui um outro celular. Dessas músicas que você trouxe aqui para gente, eu lembro que você tinha postado um dia que você tinha ouvido, né, o Cinema Paradiso, e uma dessas músicas do Cinema Paradiso você trouxe também como uma referência para uma criação. Eu estava aqui lembrando enquanto a gente estava conversando. Você trouxe e até você me deu uma criação dessa música, lembra? Que era um jingle inspirado no Cinema Paradiso. É mesmo? Sim, eu vou ver se eu encontro ele, vou até depois colocar aqui Que pra tinha voz? gente, pra Tinha vocês um coral? ouvirem. Não, só Tinha um instrumental, coral? Só instrumento? Tem certeza que não tinha só um coral? instrumental, tenho certeza. As pessoas que já acompanham Cultura Viva, pode ser que já tenham ouvido seus trabalhos relacionados ao futebol, mas para quem não te conhece, né, vamos falar um pouquinho do seu trabalho relacionado ao futebol. Por que essa história de fazer música relacionada a futebol? De onde surgiu isso? É a minha infância e adolescência jogando bola, num lugar por aqui perto de casa, Uhum. enorme para jogar futebol, vários campos de futebol, dezenas de campos, uma área militar enorme. E a gente jogava com os amigos ali e era a nossa maior diversão. A nossa maior lembrança da época era estar lá jogando bola nas tardes de fim de semana. Ou nas férias, do meio de ano ou de fim de ano, que a gente não tinha mais escola. Estava todo mundo jogando. Era uma época assim que me marcou e, de uma certa forma, essa minha infância teve principal, digamos assim, influência para isso tudo acontecer. Eu ganho jogo de botão para jogar. Que Eu sou dessa legal. época de botonista, né? Sim, Só que sim. carioca. Isso começa em São Paulo, mas eu sou carioca.
Então, eu jogava, eu tenho um botão que eu ganhei em 1988. Eu tenho 38 anos, eu tinha 4 anos. Eu sei porque meu pai comprou esse jogo de botão para mim. Só sobrou um dele de todos, não tem nem o emblema do Fluminense. Mas eu sei que ele comprou porque ele fala que esse ele comprou, eu tinha só 4 anos, eu era pequenininho, perdi todos, só ficou um. Mas eu tenho uma caixa de sapatos cheia de jogo de botões assim, de diversas épocas da minha vida. E teve um dia que eu estava com dificuldade de terminar uma música. Cara, que música que era? Era a música do Adriano Imperador, que recentemente eu fiz. E eu estava escrevendo um arranjo para a orquestra. E eu estava com uma dificuldade de terminar aquilo, não sabia como fazer. Aí eu peguei todos os meus botões, coloquei numa mesa, comecei a jogar e narrar o jogo sozinho. Aquela fantasia de moleque. Só que agora com 38 anos. Foi o que eu fiz. Aí comecei a jogar, e aí quando eu acabei, eu guardei, tomei um café da tarde, e aí entrei no estúdio, peguei o mouse, comecei a escrever. Aí saiu tudo certinho, do jeito que eu... Até melhor do que eu imaginava. Aí chorei, claro, tem que chorar, aquela choradinha de leve. Só para não perder o costume. Me emocionei e aí concluí. E depois que você faz esse processo você manda para o pessoal gravar, o pessoal grava, aí quando está pronto eles já avisam, manda por e-mail via transfer, né? Aí você vai pegando, pega o arquivo, Wave, né? WAV, joga para o computador, separado, aí você usa um pouco de saturação ali, o gate, para muitos sons externos, de folha virando, sabe? E tudo mais. Pelo menos eu faço assim. Porque às vezes tem um som muito externo, muito sujo, entendeu? Não tem ninguém falando, mas tem um monte de folha virando, algumas coisas caem no chão, não sei se é o ar que bate. Só sei que tu escuta algumas coisas assim e tenta tirar o máximo que dá. Mas antes de eu chegar nesse nível, eu não tinha essa estrutura para ter, às vezes, uma orquestra para fazer um arranjo para mim, que eu só tive em 2 músicas, tá? Que é a do Adriano Imperador e a do Palmeiras. Sim. O restante são trabalhos assim de orquestra via MIDI, entendeu? Elas são MIDI, são instrumentos reais, assim, de MIDI. Essas 2 não. E aí já era, né? Quando a orquestra pega lá o teu arranjo e toca aquilo lá, regido por um maestro, e você vê, aí você fica confiante pra caramba. E quantas músicas você já fez, assim, dentro dessa temática de futebol e que você trouxe todo esse trabalho? Depois eu quero falar um pouquinho sobre a estética do que você produz, desse trabalho de futebol, que trata do futebol, e o que isso representa também em termos de música, que eu considero música estilo exportação, sabe assim? Mas vamos falar um pouquinho sobre essas primeiras músicas que você compôs, essas letras, e esse seu trabalho agora como cantor e compositor. É a melhor parte, cantar, compor e cantar aquilo que você fez, é a melhor parte. É porque, assim, você está criando uma coisa nova, né? Sim. Se aquilo for legal, é muito importante você estar sempre ouvindo as melhores coisas. Se você tem como referência as melhores coisas, a probabilidade de você fazer uma merda vai diminuindo a cada grau alcançado. Sim. Se você não escuta nada, não escuta ninguém, você não pede opinião. Eu lembro que eu pedi a opinião ao Rodrigo de Castro Lopes, que é o arranjador que ganhou, acho que 2 Grêmios, vencedor de 2 Grêmios, como engenheiro de áudio. Eu mandei a história do Maracanã para ele. Falei, que
que você acha dessa música? Olha, a música é muito boa, mas essa mixagem, essa masterização, eu não gostei. Eu não gostei nem um pouco, eu não gostei de nada que tá aí, não gostei do arranjo. Cara, aquilo foi tão bom para mim escutar aquilo, entendeu? Foi ali que eu comecei a entender como trabalhar com o pan, o deslocamento de Sim. som na região da cabeça, Uhum. entendeu? Jogar um instrumento no lado esquerdo, um instrumento no lado direito, entendeu? Foi aí que Sim. eu comecei a entender sobre mascaramento de áudio, como tirar a frequência de um para colocar no outro, que eu não posso Uhum. solar um instrumento, mutar todos e colocar um instrumento só e ficar lá mixando ele sem ter a referência do montante junto, que senão vai dar ruim. Foi aí que as coisas mudaram. Mas a música é muito boa, eu gostei muito da música. Ele falou, muito gentil, cara. Há muitos anos atrás, eu tocava viola, violonista da esposa dele e ele era o pianista. O nome dela, acho que era Silvia Nicolato. Depois eu não sei para onde ela foi, mas a gente ensaiava lá das Laranjeiras, se apresentava na Tijuca. Um teatro lá, que era quem apresentava, era a Gabriela Buarque. Gabriela Buarque. Quando você começou a fazer suas coisas todas, e aí a gente estava falando das músicas. Ah, Quais é. foram as músicas? É que a gente falou tanta coisa. Aí eu falei assim, É. deixa eu ver, deixa eu puxar aqui o fiozinho de novo para a gente voltar. Faz isso comigo, não dá mole não, que eu acabo me perdendo. Não, mas até eu me perdi, porque eu fiquei prestando atenção e fui indo para sua linha do tempo. Aí eu falei assim, tá, e aí, onde que a gente vai chegar nas outras músicas, né? Mas para as pessoas antenadas, as pessoas antenadas, elas vão achar conexão em tudo que a gente falar aqui, mesmo que saia de algum ponto. É verdade. Mas me diga, com relação às outras músicas, quantas músicas que você acabou fazendo Ah, dentro é? dessa temática do futebol Ah, e, uma coisa e importante. assim, Uma coisa, não, isso aqui eu tenho que falar, cara. Você está falando de quantas músicas e tal? São aproximadamente 17, 18 músicas no total já. olha só, É. Sem contar eu estou fazendo um disco instrumental, violão com, bacana. violão com orquestra, mas as músicas são curtas, 3 minutos e pouco. Aí, a grande influência que eu tenho, antes de eu tocar violão, foi quando eu descobri sobre como seria emocionante a música de fundo para o futebol. Sabe como é que foi? Entendi. Eu, quando era criança, em 89, tinha 5 anos. Meu avô veio com uma camisa do Vasco. Porque o Vasco tinha acabado, no final do ano, de ser campeão brasileiro. Um gol de Uhum. Sorato de cabeça lá no Morumbi. Aí, no Morumbi. Aí, ele veio com uma camisa do Vasco e veio com um disco, compacto disco do Vasco, lado A, hino do Sim. Vasco da É, Gama, lado B, hino da Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro. aqueles disquinhos pequenininhos? É, o primeiro É, CD da Compact Disc é aquele mesmo. Aí eu liguei o rádio, coloquei o disco, entendeu? E comecei a pegar uma almofada e fazer de bola de futebol. Enquanto tá tocando o hino do Vasco, que eu me tornei é. vascaíno, no caso do meu avô, eu chutava a almofada e aquela fantasia de criança. Parecia que eu estava no Maracanã. Sim. Enquanto tocava o hino no fundo, eu fazia, ó, bateu, gol! E dava peixinho assim, Sei. olhava no chão, saia O correndo, clipe. emocionado. Fazia o Isso. clipe. Aí eu falei, nossa, eu pensava assim, nossa, que emocionante deve ser um jogador de futebol. A partir dali, toda vez eu me ligava numa coisa. Toda vez que o time estava perto de ser campeão, eles colocavam um hino no fundo já enquanto o narrador narrava a partida. Verdade. Aí eu chorava pra caramba, podia ser qualquer clube que eu ficava chorando, muito emocionado, porque eles mostravam já a torcida chorando antes de acabar, Sim. a música para o telespectador, o Já ia criando narrador. todo esse ambiente. Bom, Bruno, você trouxe essas referências super bacanas.
falando sobre a trilha sonora, sobre o quanto que essa música povoou teu imaginário infantil. E aí, o que que você trouxe de produção em relação a isso? Por exemplo, as letras, essas homenagens. Fala um pouquinho pra gente. Eu trouxe 4 músicas. Essas 4 músicas, elas são trabalhos que eu já lancei. Deixa eu ver, 2 delas eu já lancei. Porque quando a gente começa o programa, a gente já começa com a música do Pelé, não, do Sim, Roberto Dinamite, né? A do Roberto Dinamite tocou primeiro e a gente vai encerrar com aquela novo arranjo do Pelé, que é um arranjo pós a morte dele. certo. E nas plataformas digitais tem um arranjo já do Pelé, mas antes da morte, que é um outro arranjo totalmente diferente, baseado mais no filme dele. Tem uma estética mais assim, imatura, tipo infantil, né? Como aquela Sim. fantasia de criança e tal. As 4 músicas que eu trago, uma delas a primeira é do Geraldo Assoviador, que eu fiz ela por causa do jornalista Sérgio Pugliese, que mandou no WhatsApp uma música que o primo dele fez uma poesia e o Ivo Meirelles produziu, fez a produção musical Uhum. e tal, no piano e som de sax, se eu não me engano. Ficou bem bacana. Aí eu tive a ideia de fazer essa homenagem. No vídeo estava o Sérgio Pugliese com o Zico e o Carlos Alberto Pintinho, todos ícones da década de 80 do futebol carioca e do Brasil. Aí eu fiz essa música para homenagear o Geraldo Assoviador, que morreu tragicamente. No final eu até faço uns assovios assim, para ajudar, Legal. né, a caracterizar a presença dele na música e a dedicação, tá, a dedicatória. A segunda é do Zico, né? Embora eu seja vascaíno, não tem nada a ver eu fazer homenagens a Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Santos, Corinthians. Sim, O futebol que ganha com isso, a com paixão. certeza. Depois da do Zico, tem a do Adriano Imperador, outra do Flamengo. Gostei muito dessa música. E eu acho que o Adriano merece homenagem. Eu acho uma pessoa muito humana ele. E a última do Edmundo, que é um dos principais jogadores que surgiram na casa do Vasco da Gama, que é um dos meus ídolos, né? Quando o jogo começar, me ilumine no meio de campo, que é pra eu desembolar, lançando os meus pontas correndo do flanco. Quando ela vier, vou fatiar no costado da zaga pra um X1. Na risca da meia-lua eu vou flutuar, soltar o meu pombo sem asa pra incendiar. Quando o Rodinei cruzar,
pra São Pedro voando, bailando no campo. Eu vou rir, vou debochar dos sacanas pilantras que estão me secando. Quando ela vier, vou dominar, levantar a cabeça e dar um zoom. Quem dera ouvir Geraldo assoviar, elegante igual ele vi nenhum. Zico se preparou, correu, bateu, guardou. Goleiro só olhou e a bola entrou. Quem viu se emocionou, quem secou, sentou, chorou. Que o mundo conheceu e se encantou. Barreira se mexeu, Maraca silenciou, e aquele grito de gol que o torcedor desentalou. Aquele Tita, bom jogador, da esquerda Júnior, apoiador, habilidoso Leandro se abraçou depois do gol. Um certo Nunes, goleador, Andrade, marcador, Mozerral, Maringadilho e Licota, o Flamitor. Novo imperador está nascendo no morro. Ele aprendeu a correr bem antes de andar. A estrela brilha de novo. Que dá pra me dizer que a nação vai ganhar. Uma canhota na bola que o goleiro só olha e não dá pra agarrar. Um novo jogador está entrando no jogo. Se preparou pra bater e foi comemorar. Correndo feito igual doido. Sua razão de viver ainda está pra chegar. Cortando feito navalha, sacudindo a Itália de Digutala. Didico, meu tempo tá acabando no mundo. Deixa eu olhar pra você sem te fazer chorar. O tempo muda o tempo todo. A coisa vai acabar porque tem que acabar. Nada dura pra sempre, não se morre gente no tempo que o tempo durar. Nada de despedida. Vejo o ponto de luz da minha saída. Marque o gol da partida da vida. Vim te dizer que vai dar ruim pra você, que na
final de amanhã, Maracanã, você vai ver. Eu nem dormi, tava estudando você. Do que eu já sei, pode esperar, tem todo um porquê. Filipe falou que vai fazer marcação especial, que eu vou marcar o animal, aquela fera, um artilheiro imortal de um time profundo, Edmundo tá jogando demais. Jogou aqui com o Evair, bicampeão são vocês. Agora lá com o Evair, querendo outra vez. Não vou deixar, vou levantar, vou dar porrada nos dois. Quando acabar, me desculpar, com abraços depois. Sou zagueiro, jogo duro e não levo pro lado pessoal. O que eu faço cara de mal, fim de partida, voltando tudo a ser normal. Leal, leal, legal igual o animal que vai pra Copa do Mundo. Tá jogando demais. Muito bom. Aí, assim, eu percebo que a sua música também, ela tem essa conexão de samba com música erudita. Enquanto está aí se ajeitando, conta aí pra gente um pouco. Vou te chamar aqui. Por causa de uma oportunidade que eu tive de conhecer João de Aquino, o mestre João de Aquino, maestro João de Aquino. A gente pode procurar também pelas suas músicas. É isso aí, você pega e escreve então, o nome vamos falar aí o da nome de música. uma música para o pessoal, caso o pessoal não te encontre assim de primeira. Rei Pelé? Não. O Rei Pelé tem um monte de gente que escreveu, mas o Garoto Dinamite, né, que é o título Garoto da manchete, Dinamite. título da manchete Boa. do Jornal do Esporte. Garoto Dinamite. Eu paguei Pode procurar. para ela entrar numa playlist particular lá na Europa. Então, o pessoal lá escuta. Escuta na Áustria, escuta Olha só. na Áustria, na Suécia e na Alemanha. O Pelé, o Rei Pelé, já foi ouvido em mais de 50 cidades diferentes. Que bacana. Começou a ser ouvido agora na Espanha. Entendeu? Na Espanha tem um número legal assim, de pessoas escutando e tal. E o seu trabalho, ele traz essa questão da brasilidade muito forte. Acho que ele representa bem, de uma forma assim, internacional, a cara do Brasil. Porque você traz os elementos do samba, bossa nova, e você pega e põe esse plus da música erudita. Vou deixar seus contatos aqui fixados aqui nos comentários de Instagram, Facebook. Aí, se as pessoas quiserem te acessar, podem te chamar no direct. Pode me chamar no direct, lá tem site, tem a minha bio, tem meu e-mail, tem até contato de WhatsApp neles. Bom, Bruno, quero te agradecer muito por mais uma vez essa presença aqui no Cultura Viva. É uma alegria, uma honra. Você sabe que eu tenho uma admiração enorme pelo teu trabalho. E, assim, estamos juntos. Vamos propagar esse trabalho, que é um trabalho muito valoroso, fazer com que as pessoas alcancem cada vez mais, acessem esse trabalho que você faz, que é incrível. Vou deixar aqui nos comentários as suas redes, todos os seus contatos. E
vamos seguindo, que agora 2023 começou, é pro alto e avante. Tá Para bom? o alto e avante! Lembra? Total. Quero agradecer também a todo mundo que esteve com a gente aqui, assistindo a Muito obrigado. live. Gratidão a todo mundo que comentou aqui no chat. A gente está aqui respondendo também. E vamos seguindo, que agora a Cultura Viva, uma vez por mês, volta com o programa acústico. Tá certo? Obrigadão, viu, Bruno? Tudo de bom e muito sucesso para você. Essa música que está tocando no fundo agora Ah, é um arranjo novo pós-Pelé. É um novo arranjo, tá vendo? muito bom. Eu espero que o pessoal goste, né? Sim. É isso aí. Então, quem quiser conhecer o Bruno, acessa lá nas redes sociais. BA Brasil, né, Bruno? Brasil! Brasil, viu. É isso aí. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. O rei vai dominar, e o tapa que ele deu pra furacão soprar. Não dá pra acreditar que o rei num cabeceio pode levitar. Eu sei que não terá um outro corta-luz que possa iluminar. Tentei voltar no tempo pra essa 10 não se aposentar, que fez uma nação ter seu momento de fama e diversão. E a fé não desapareceu, mas a camisa 10 envelheceu. O rei vai chapelar depois que a rima pulou socoar, bater, xingar, pro rei do drible curto se intimidar. Não vê, não vai parar. O rei costura, passa, chuta e vai marcar. Pra que se antecipar? Assim de perna aberta o rei vai canetar. Talvez se uma lesão na terra da rainha o leve ao chão. Quem é o rei do futebol que balançou a rede em mais de 1000 gols? Pelé, o rei do futebol, tricampeão pelo Brasil. Pelé, 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 só temos um no mundo. Aquele amigo de Mané, sei, claro que é Pelé, o craque da camisa 10. Quem é? Quem é? Pelé. Pelé, Pelé. O artilheiro dos 1000 gols jogava a bola por mim. No Brasil, pro mundo todo que gira. O meu peixe tem um rei na minha vila onde nasci. O meu Santos brilha todo dia.